Pai, Senhor, meu irmão, é um prazer estar aqui. Ainda continuo na cidade de Montenegro, a 65 quilômetros da cidade de Porto Alegre. Estou aqui no bairro Ferroviário e atrás na minha retaguarda que você pode observar um CTG. Para você que é do norte do Brasil ou de outra parte do Brasil, que é inscrito nesse canal e que nos acompanha, é um centro de tradição gaúcha, muito comum aqui. Se você quiser comer um churrasco, uma coisa de primeira, este é o lugar indicado. Mas eu estou aqui nesse momento para gravar mais uma mensagem que possivelmente é do coração de Deus para o teu coração. Jesus disse certa feita, e quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. E se você é inscrito nesse canal, certamente você pertence a Deus. Eu oro diariamente pela sua vida e sabe que você é importante para Jesus. Tá? E eu quero deixar um versículo aqui da Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15, quando Jesus disse: "Ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado." Este texto aqui, na grande comissão que Jesus está deixando para os seus discípulos, Jesus nasceu, viveu na região da Palestina ali, 33 anos e meio, com quase 30 anos Jesus inicia o seu ministério terreno, e Jesus seleciona ali 12 para se tornar os seus apóstolos, e durante 3 anos e meio Jesus esteve ali ensinando, preparando, discipulando aqueles 12 homens. Eu quero dizer a você que talvez é um intelectual da Bíblia, talvez um PhD em divindade, você com toda a tua sabedoria, você não chegaria aos pés de uma pessoa que nem Pedro, que passou 3 anos e meio aos pés de Jesus, o maior rabino que o universo já conheceu, o dono da sabedoria, por que não dizer assim? Esse Jesus agora, depois de ensinar os discípulos, depois de treinar os discípulos por 3 anos e meio, Jesus agora precisava retornar ao Pai. E agora Jesus passa essa incumbência para Pedro, para Tiago, para João, e passa essa incumbência também para mim e para você, pregar este Evangelho. E ele decide pregar o Evangelho a toda criatura. Por que criatura? Porque se você que me acompanha nesse canal ainda não entregou a sua vida a Cristo, ou se você ainda não se batizou, você é uma criatura de Deus. A partir do momento que você se batiza, você deixa de ser uma criatura e você passa a ser um filho de Deus. O amado irmão João diz: ele veio para o que eram os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos. Numa tradução diz, numa outra tradução diz, chamado filho de Deus, a saber, os que crêem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então é isso que é importante, não apenas você crer no Evangelho, mas aceitar Jesus como o Senhor pessoal de sua vida. E em segundo lugar, a coisa que você não pode deixar de fazer é crer na importância do batismo nas águas. O batismo nas águas ele não tem poder de salvar ninguém, mas ele faz parte do novo nascimento, faz parte das 2 ordenanças que Cristo deixou, o batismo nas águas e a Santa Ceia. Então Jesus decide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. A minha missão e a missão de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, é pregar o Evangelho. O amado irmão Paulo disse: eu prego este Evangelho porque foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim que não pregue este Evangelho. Nós temos que pregar. Ainda o amado irmão Paulo, no livro de Romanos, ele disse: como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar, nós precisamos falar do reino de Deus, das maravilhas de Deus, das grandezas de Deus, apresentar para a humanidade o projeto da salvação. O homem nasce nesse mundo, cresce, se preocupa com tantas coisas aqui na terra. Não há nenhum erro você se preocupar da sua vida secular. Mas você não pode esquecer a sua vida espiritual. Não pode esquecer que a sua alma ela é eterna. Mais cedo ou mais tarde, o seu corpo vai baixar a tampa fria. A pergunta é: aonde você vai passar a eternidade? E Jesus decide pregar o Evangelho a toda criatura. E a gente olha para os discípulos de Jesus, eles seguiram na risca esta mensagem da evangelização. Se você estudar sobre a história dos mártires da igreja, você vai observar que muitos homens de Deus deram a sua vida por amor ao Evangelho. Foram mortos, atirados nas arenas por causa deste Evangelho. Mas por quê? Eles levavam a mensagem de Cristo à risca. A Bíblia diz que um dia o Senhor, o Espírito do Senhor, apareceu o anjo do Senhor, a pessoa de Filipe. Filipe estava em uma região ali e de repente o Senhor disse: olha Filipe, desce até a cidade de Gaza, porque está deserta.
Mas se está deserta, por que Filipe tinha que descer para aquele lugar? E a Bíblia diz que Filipe, obedecendo à voz do Senhor, ele desceu até a região de Gaza. Só quando ele está indo, a Bíblia diz que passava ali um moço que era etíope, chefe da rainha de Candace, e ele vinha possivelmente numa bela de uma charrete, com uma comitiva atrás. Eles estavam vindo da festa em Jerusalém e vinham descendo em direção à Etiópia. E agora a Bíblia diz que estão parados ali, de repente ele olha, ele vê aquele moço lendo o livro do profeta Isaías, que até então não era livro, era em forma de pergaminho, em forma de rolo. Aí o Espírito do Senhor falou a Filipe: te aproxima-te dessa carruagem. E quando Filipe se aproximou, ele fez uma pergunta: entendes tu que lê? Ele disse: como eu poderei entender se alguém não me explicar? E agora ele pediu para que Filipe subisse com ele naquela charrete. E eles seguiram caminhando, e na medida que eles vão caminhando, a Bíblia diz que aquele moço, lendo ali o livro do profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza via que o desejasse, era mais desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, homens experimentados no trabalho, homem de quem os homens escondiam dele o rosto e não fizeram dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E a Bíblia diz que ele foi levado, na sequência deste texto aqui de Isaías, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, aleluia, mas ele não abriu a sua boca, na humilhação. E ali ele começa a ler este texto sagrado, e agora Filipe traz uma interpretação. Porque o eunuco perguntou à pessoa de Filipe: de quem fala o profeta? Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Aí Filipe fez a exposição da palavra. Ele fala de Jesus Cristo. Quando ele apresenta que ser levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores e não abriria a sua boca, está se referindo à pessoa de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus veio. Passou por todas as humilhações e não abriu a sua boca. A única coisa que ele disse nas 7 palavras da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse moço aqui, ele vinha de Jerusalém descendo, mas ele vinha descendo de uma festa, de uma festividade, mas ele vinha com uma sede dentro dele, do futuro eterno, ele se preocupava com a eternidade. E agora ali, Deus manda Filipe ali. Por que Filipe? Porque Filipe foi aquele homem que teve um encontro com Jesus. E naquele encontro que ele teve com Jesus, Jesus realmente mudou a vida do Filipe. E Filipe levou na risca essas palavras de Jesus: e de pregar o evangelho a toda criatura. Eu estou fazendo isso através deste canal, pregando esse evangelho. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Muitas pessoas conhecem a história de Jesus, mas não basta isso. Você precisa conhecer o Jesus da história. No Salmo 23 é algo muito interessante. Uma certa feita um moço vai numa cidade pacata, um ator famoso, um artista famoso, ele está numa cidade pacata ali, e o pastor daquele local soube que ele estava ali e lançou um convite a ele para que ele fosse no culto. E aquele moço foi no culto. Quando aquele moço chegou lá, a pessoa que estava presidindo aquela reunião, em determinado momento chamou aquele moço, franqueou uma oportunidade a ele para que ele viesse até o altar e falasse alguma coisa. Aquele moço não tinha muito o que falar, porque ele entendia muito das coisas da terra, mas não entendia das coisas de Deus. E aquele moço pediu então uma Bíblia emprestada e leu o Salmo 23. Quando ele terminou de ler o Salmo 23, ele se assentou. A multidão das pessoas que estavam ali começaram a aplaudir naquela igreja, aquele moço. O culto foi em andamento, na liturgia, de repente o irmão que estava presidindo aquela reunião chama um outro irmão da igreja, um irmão agora, um irmão simplesinho. O irmão chegou lá com o seu casaco surrado, aquele irmão chegou, abriu no Salmo 23, leu, desceu, não aconteceu nada. Aquele ator perguntou se era possível dar outra oportunidade a ele. E o irmão que estava dirigindo o culto franqueou outra oportunidade a ele. E ele subiu no altar e disse: eu só não entendi uma coisa. Eu entrei aqui, li o Salmo 23, fui aplaudido por todo mundo. Este senhor veio aqui, leu o mesmo o Salmo e não houve nenhuma palma para ele. Na verdade, eu quero dizer a vocês que eu leio este Salmo desde a minha infância. Eu conheço este Salmo desde criança. Mas eu quero dizer para você que este moço aí era quem merecia os aplausos. Porque ele não apenas conhece o Salmo, mas ele conhece o Senhor do Salmo.
O Senhor do Salmo é o Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você conhece o Jesus do Salmo? Eu conheço o Jesus do Salmo. Você conhece? Já entregou a sua vida a Cristo? Como é que você conhece uma pessoa? É no dia a dia, é na convivência, é na intimidade. Como é que eu tenho intimidade com Cristo? Uma vida de oração, leitura da Bíblia, congregação e uma vida separada totalmente do pecado. Talvez você pergunte, mas você não é pecador? Evangelista Miguel, sou um pecador, mas sou um pecador remido, lavado e comprado no sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne, o que é que faz? Se embriaga. Quem anda segundo a carne se prostitui. Quem anda segundo a carne pratica tudo aquilo que a Bíblia condena. Que Deus em Cristo nos abençoe, meu irmão, e até o próximo vídeo. Agora estou me despedindo, porque estou na cidade de Montenegro. Agora estou retornando para a cidade de Mariana Pimentel. Daqui a alguns minutos estarei em Mariana Pimentel. Mas que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre, e até o próximo vídeo.